Muito boa tarde, galera. Está no ar o terceiro episódio do E Agora Psi e hoje com o tema Avaliação Psicológica para além do diagnóstico. Eu sou Magali Florentino E eu sou Nathalie Doyle. E eu sou Jennifer Santos. e hoje, para compor a mesa junto comigo e com a Nath, a gente tem aqui a Jennifer Santos, psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica, que vai bater um papo com a gente, responder um pouquinho das perguntas que vocês deixaram lá no nosso Instagram. Antes disso, eu quero compartilhar com vocês o currículo dessa profissional e, justificar o fato de ela estar aqui conosco hoje, porque realmente a gente conhece o trabalho dela e sabe da qualidade, e é um prazer poder dividir a mesa contigo hoje, Jennifer. Eu que agradeço o convite, gurias. Bom, a Jennifer é psicóloga clínica, formada pela Ubra Canoas. Ela possui ênfase em psicanálise para crianças, adultos e adolescentes. Tem formação em orientação profissional de carreiras, especialista em avaliação psicológica, neuropsicológica e psicodiagnóstico pelo Núcleo Médico. É pós-graduanda em neuropsicologia pelo Instituto Comportalmente, pós-graduanda em neurociência e desenvolvimento humano pelo La Salle. Daí depois tu conta pra nós, que nem eu falei pros outros convidados, quando é que tu dorme, né? Ai, sim, de vez em quando, e quando dorme ainda sonho. O sonho é bom, né? Depois tu conta pra nós. Pode deixar. Mas é um prazer, né, Nath, a gente É. poder receber a Jennifer aqui e conversar um pouco, Jennifer, sobre esse tema que é tão importante para quem está nos assistindo hoje, né? Quantas vezes mães, pais, até mesmo os adultos vão buscar o atendimento lá com o neuro, com o seu psicólogo, e aí são encaminhados para fazer a avaliação psicológica e ficam, né, com dúvidas e questionamentos, o que que é isso, como é que funciona, e agora? Vou sair de lá com atestado... Vou dizer que eu sou doida. Não, atestado de doido, de maluco, como é que é isso, né? Vão me conhecer, vão me revelar. Então, brincadeiras à parte, né? É um trabalho extremamente sério que precisa ser feito por profissionais capacitados e por isso a gente te escolheu, a gente te chamou, te convidou para estar aqui conosco, por conhecermos o teu trabalho, sabermos da qualidade dele, né? E por compartilharmos também, né, pacientes aí com a Jennifer em processos de avaliação. E bora para o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, então. Mas antes, nos conta um pouquinho aí da tua trajetória. Onde é que quando que tu dorme? Onde? Com que tu Então. sonha? Então, vamos lá. Prazer a todos. Então, eu sou a Jennifer. Eu sou formada há 2 anos. Fez 2 anos no dia do Psi, dia 27, foi o dia da formatura. Então, desde o início eu estava pensando, né? Avaliação psicológica, o que que me deu na cabeça? Porque é um processo bem... É delicado. Muitas pessoas, muitos colegas, eu não vou encaminhar porque eu não quero fazer. E eu pensei, da onde que veio, né? E aí eu tô no mercado de trabalho desde jovem, né? 17, 18 anos eu já comecei a trabalhar. E eu achava muito legal as avaliações, assim, achava massa. Eu digo, como é que alguém sabe que eu posso ser uma profissional só por esses negócios, só por esses testes? E achava interessante. Na primeira empresa que eu trabalhei, passei por vários processos seletivos de promoção de cargo. E eu achava muito legal aquela psicóloga aplicando testes. E eu achava super interessante. Eu dizia assim, isso é uma coisa legal. Só que olha que contraditório. Eu não fui pra psicologia, eu fui pra enfermagem. Então, eu sou formada em enfermagem desde 2009 e atuei por 13 anos. E nisso eu fui observando que tinham coisas além, né, nos pacientes. Tinham questões que eram recorrentes, as pessoas vinham pelos mesmos motivos. Eu disse, pô, mas fazem o tratamento e voltam de novo. O que que tá acontecendo? E começou, eu conversava, trocava uma ideia, sentava do lado para colocar um acesso, disse, vamos cantar uma música. E eu via que a pessoa relaxava, e eu dizia, Jennifer, sai da enfermagem, vai pra psicologia, que é o teu caminho. E aí nisso, resolvi fazer o Enem. E aí eu sou bolsista, né? A minha graduação inteira foi pelo ProUni. E sou muito orgulhosa de dizer isso, porque acho que, né, compartilho com vocês também desse caminho, que dá pra fazer, dá pra ser, né? Mesmo trabalhando, mesmo correndo. E aí fui lá e digo, bom, e agora? Eu vou fazer o ProUni. Recebi uma nota bacana, digo, apareceu lá psicologia, digo, é isso, né? Fui lá. E desde então, iniciei a trajetória na psico e já dizia assim, eu quero atender crianças, eu quero atender adolescentes, eu amo psicanálise e vou fazer avaliação psicológica. E nisso, né, ai, não vai fazer psicologia hospitalar? Eu dizia, mas nunca, eu quero distância. Eu quero
eu sair daqui. Claro que é diferente, né? Psicologia hospitalar da psicologia da saúde. Eu acho que a psicologia é saúde em todos os âmbitos que a gente vai falar. A avaliação psicológica, ela tem também no âmbito hospitalar e é extremamente necessária. Mas especificamente, assim, para a atuação da psicologia, desde que eu pisei na graduação, comecei, eu amava, né, essas aulas e amava neuro. Adorava neuro. E aí, mas neuro tem tudo a ver com cognitivo comportamental, né? E realmente tem, é importante. E eu pendo para abordagem psicanalítica por N fatores, mas nunca desconsidero várias questões que outras abordagens têm, né? Então, eu sempre gostei de neuro. Freud era neurologista, né? Então, eu disse, dá para seguir as duas partes, dá para ir. E aí veio a oportunidade, comecei a atuar no consultório, e aí muitas pessoas vinham no questionamento, né? Jennifer, quero fazer uma avaliação. O que que é avaliação psicológica? O que que é avaliação neuropsicológica? O que que é avaliação? O que que é um psicodiagnóstico? Por que que eu preciso procurar tal profissional para quando eu quero avaliar TEA, TDAH? Por que que eu preciso procurar outro para avaliar tal coisa? E aquilo ali eu comecei a ver que era um questionamento que as famílias tinham e tudo mais, digo, vou precisar me aprofundar. Então, eu hoje venho buscando o olhar, né? Eu estudei muito psicanálise, venho estudando, né? Jung, Lacan, Winnicott, Freud. Mas, se a gente for olhar, todos têm o que o nosso cérebro faz o quê? A consciência, o cérebro é a sede da nossa consciência, né? O encéfalo, no caso, que é diferente. Todo mundo olha aquela imagem, diz, é o cérebro, não, aquilo é o encéfalo. Tá lá a sede da nossa consciência, mas o corpo inteiro sente. Então, quando a gente observa os padrões comportamentais, as dificuldades que a gente tem, por que que determinadas pessoas, vamos trazer aqui o TEA, né? Que é o assunto mais específico. Onde que tá o funcionamento cerebral, mas aquela criatura não é só um cérebro, ela é um indivíduo, ela tá inserida numa comunidade, ela faz parte de uma família, ela observa o âmbito familiar, ela vai ter a função paterna e a função materna ali específica, ela vai passar pela triangulação dentro de um espectro. E hoje a psicanálise considera o espectro autista, como uma quarta estrutura. Então, nós temos a neurose, a psicose, a perversão e o espectro autista como uma estrutura de funcionamento. E é um assunto muito estudado. Eu disse, é isso, então. Muito E bacana. E as minhas aulas, muitas delas eu assisto lá na esteira da academia, né? Tô treinando, caminho, vou fazer algumas coisas. Eu gosto muito de organizar as coisas em casa, eu coloco uma aula. E aí, assim é possível. Então, é desse jeito. É no carro, coloco lá um podcast, né? Coloco uma aula, tô dirigindo, tô prestando atenção. E isso vai fixando. Cada um tem um jeito de aprender. E esse jeito de aprender a gente também descobre na avaliação psicológica. Muito bem. Por isso que ela é maravilhosa, né? E acho que daí a gente pode já iniciar pela nossa primeira pergunta, né? O que é importante também a gente comentar é sobre essa questão, né, de que às vezes o que acontece? O paciente vem e a gente identifica, vamos dizer assim, né? Tanto no consultório, eu e o Magali, né? E, precisa fazer um psicodiagnóstico, precisa fazer uma avaliação, né? E às vezes o paciente não entende qual a diferença, por que que a gente não faz e por que que a gente encaminha, né? Então existe uma diferença. E como a Jennifer acabou de explicar, né? E a nossa primeira pergunta é, o que é avaliação psicológica? Então, tá. Né? A avaliação psicológica. Por que que se busca uma avaliação? Por que que não é, às vezes, o próprio psi que faz? Porque quando a gente está dentro do contexto de psicoterapia, a gente está olhando o paciente num todo. E é muito importante a gente pedir, né, uma segunda opinião, lembrando do trabalho multidisciplinar que acontece, né, dentro da psicologia. A gente vai precisar do olhar de um outro, entender que eu preciso do outro também, acho que é a primeira base aqui, o primeiro ponto. Não só pacientes, mas também os próprios colegas têm dificuldade em entender. Eu dou supervisão em avaliação psicológica. E aí alguns colegas procuram, tá, Jennifer, o que que é? Porque lá na graduação tá tudo junto dentro de um, né, de um balaio lá, né? E aí a gente precisa olhar e especializar. Então a avaliação psicológica, ela vai ser aqui, vai ser o quê? Ela vai ser um processo sistemático que vai abordar através de
entrevistas com os familiares do paciente, com o paciente, com aqueles profissionais que eu acompanho, para compreender as questões comportamentais, as questões dos processos mentais e cognitivos daquele indivíduo. Processos em questões emocionais, questões de humor, como ele funciona, o que ele gosta, quais são os padrões daquele indivíduo, dentro de um olhar no contexto da psicologia, mas também na escola, também em casa. Muitas vezes aquele paciente ele apresenta um comportamento determinado lá na escola, mas em casa não. Então a gente vai entender na avaliação quais são as emoções e os sentimentos envolvidos naquele contexto e como que o processo cognitivo dele funciona. Só que a avaliação psicológica ela é dividida em 3 etapas, em 3 partes. Ela tem a avaliação psicológica, ela compõe a neuro e o psicodiagnóstico. E aí é que tá as diferenças, aí é que vem as dúvidas, né? Quando encaminhar para uma avaliação psicológica, quando solicitar uma avaliação neuro e quando solicitar apenas um psicodiagnóstico. Acho que essa as maiores dificuldades, né? Explica pra nós, então, essas 3, Jennifer. É Então, paredão, né? Tu já sentiu assim, não dá pra senti. trazer Não. muita. Então, a avaliação psicológica, ela vai ser esse contexto inteiro, né? Ela vai trazer as questões emocionais, cognitivas e comportamentais. Eu vou utilizar ferramentas, lembrando que isso eu me lembro lá das profs da graduação, das profs da pós, dizendo que quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica, a gente anda com uma mala, né? Uma maleta de ferramentas, que nem quando a gente vai construir alguma coisa. Quando eu vou organizar para fazer, limpar uma casa, a gente não precisa entender o que a gente vai precisar. Hoje eu quero limpar o banheiro, então vou precisar disso, disso, disso. Então, alguém vem me buscar uma avaliação psicológica. Eu quero, então, entender os processos emocionais, comportamentais e cognitivos daquele indivíduo. É isso. Eu vou precisar de entrevista, eu vou precisar de um olhar, eu vou precisar de um jogo, hora lúdica. Com o adulto também a gente faz hora lúdica diagnóstica, não é só com a criança. Porque às vezes os aspectos infantis daquele adulto estão muito latentes. E isso está sendo muito guardado, está causando angústia. E quando ele entra em contato com a criança que ele foi, ele vai trazer algumas questões importantes. Aí esse é o olhar da psicanálise na avaliação psicológica. Porque ele vai abordar outras questões. Que aí vai vir para o lado do humor, para o lado da questão emocional. A avaliação neuropsicológica ela é um pouco mais especializada, porque ela vai trazer, dentro do olhar do funcionamento do indivíduo, as questões neurológicas, questões cerebrais. Então, a gente vai ter o nosso encéfalo, o nosso cérebro, com determinadas funções, divisões dos hemisférios. Às vezes, aquele indivíduo ele tem uma dificuldade na compreensão da fala, na maneira como ele expressa a palavra. A memória está prejudicada. Mas a memória está prejudicada por quê? Por causa da tensão, por causa da ansiedade. Por isso a necessidade de a gente entender os aspectos emocionais, mas também as questões neurológicas envolvidas. Normalmente, uma avaliação neuropsicológica, ela é direcionada para um neuropsicólogo ou alguém formado em assuntos de neurociência, para conseguir entender em exatamente qual ponto que aquele indivíduo ele está com uma dificuldade. Vou trazer um exemplo para vocês. O TDAH ele vai ter alterações de memória operacional e controle inibitório, muito gritantes e específicos. A gente vai ter o TDAH dividido em desatento, hiperativo ou combinado. Muitas vezes o paciente desatento, somente o específico desatento, não vai ter alteração de controle inibitório, porque está ok para ele. Mas a memória operacional, a dificuldade no planejamento, vai mostrar por que ele não consegue planejar, porque ele não consegue focar, ele não consegue atentar. E aí a gente, com uma avaliação neuro, a gente vai utilizar testes que vão verificar funções executivas e aí vão me trazer um funcionamento. A gente vai trazer, sabem aqueles testes que tem a palavra está escrita em amarelo, mas eu preciso. Tá escrito verde, mas ela é amarela. E aí, naquilo ali, eu vou entender. E eu trago muito isso, assim, então são ferramentas. Não tá lá dentro do CETEPS, lembrando que todos os testes eles precisam estar favoráveis, a gente não pode utilizar por um laudo, né? Nenhum teste que não esteja favorável, que não tenha passado por um estudo bem elaborado. Mas ferramentas a gente pode buscar várias, né? Tem ferramentas que são específicas do PC e tem outras que elas são multidisciplinares.
E na avaliação neuropsicológica, a gente vai utilizar muito as ferramentas, essas que são muito mais abrangentes, porque neurologistas também usam, neurocientistas também usam, e a gente vai buscar isso para entender o processo cerebral. Tem uma ferramenta que se chama FDT, que é o teste dos 5 dígitos, que nela ela é uma ferramenta que tu utiliza, é um teste psicológico específico do psicólogo, que os neuros pedem, eles não podem aplicar. Então, o psiquiatra não pode aplicar, o neurologista não pode. Então, ele vai solicitar uma avaliação neuropsicológica, porque eu quero entender como é que estão a velocidade de processamento, a memória, a leitura, a contagem, quanto que como é que está a flexibilidade cognitiva do indivíduo. E aí, nisso, vai entrar os funcionamentos de tipo, eu me coloco muito ansioso, esse teste ele provoca um remeleixo, assim, Um desconforto. desconforto. Então tá lá, tu vai dizer 5, 2, 3, 4, 2. Aí daqui a pouco vem uma interrupção e a pessoa não sabe lidar com a frustração. Ali tu já vem a questão do humor e a questão do comportamento. Quando a gente vai falar de psicodiagnóstico, a gente vai avaliar especificamente as questões de transtornos mentais. A gente vai avaliar a personalidade, a gente vai avaliar o processo inteiro que a gente vai ver lá no DSM, nas psicopatologias específicos. Faz parte da avaliação psicológica, mas é muito específico. A gente vai ver psicodiagnóstico sendo solicitado, por exemplo, para entrar na base aérea, para entrar no exército, para questão Concurso de público. concurso público, né? Para empresas, como é que aquele indivíduo lida com mudança de rotina? Como que ele lida com liderança? Como que é aquele indivíduo para lidar com questões de pressão? Então, o psicodiagnóstico vai entender esse funcionamento, alterações de humor possíveis, de personalidade, vai identificar alguns transtornos dessa área. Uhum. Muito Respondido. bem, respondido, maravilhosa. Muito bom. E eu acho que é super importante a gente poder levar essa informação, assim, para quem está nos acompanhando, seja no Spotify, no YouTube, né? Para que as pessoas consigam ter clareza dessas diferenças e saberem exatamente o que elas pelo que elas vão passar, né? É por uma avaliação neuro, é por uma avaliação psicológica, né? O que é que está sendo solicitado para mim aqui? E por quê E também, por né? quê também, exatamente, né? E aí, isso puxa uma segunda pergunta que foi feita lá para nós, Jennifer. Quem é que pode fazer a avaliação psicológica? Qualquer profissional da área da psicologia pode fazer? É necessário ter a especialização? Como é que está combinado hoje na área da psicologia? Então, quando a gente sai da graduação, nós saímos generalistas. Então, nós temos cadeiras que vão abranger a avaliação psicológica. Uhum. Então, se fosse uma pergunta fechada e tu me dissesse, todo psicólogo pode fazer uma avaliação psicológica? Eu diria sim, pode. Acontece que quando eu sou solicitado para determinado assunto, eu preciso estar dentro daquele assunto para compreender. E aí, eu preciso do meu paciente, estou identificando no meu paciente algumas dificuldades, essas dificuldades elas são atencionais, enfim, mas comumente eu não lido com isso. Então eu vou usar o meu discernimento, eu vou usar a minha compreensão para entender que aquilo não me abrange e vou encaminhar para alguém que faz isso comumente, faz isso na sua rotina. Então, em alguns aspectos, sim, é necessário, até para algumas ferramentas. Os testes, a gente precisa ler o manual, a gente precisa saber como aplicar. Cada teste ele tem uma especificidade, então tem um tempo de aplicação. Eu preciso entender qual é o ambiente que eu vou estar aplicando, se eu tenho o ambiente necessário para isso. Faixa etária, né? Faixa etária, exatamente. Muitas vezes eu preciso de uma bateria de testes ali. E eu não tenho, então eu vou precisar adquirir. E aí os testes, eles requerem um investimento, esses são investimentos bem altos. Então, lembrando que toda avaliação, ela precisa ter pelo menos 1 ou 2 testes reconhecidos pelo SATEPS e específicos do psicólogo. Eu tenho essa ferramenta, a primeira coisa que eu vou me perguntar, eu sei fazer? Eu consigo me dar bem na escrita de um laudo psicológico? Eu sei a diferença de um laudo psicológico, de um atestado, de um relatório? Eu estou por dentro dessas documentações? Se as respostas forem sim, o psicólogo pode. Caso contrário, é bem melhor encaminhar para alguém que se especializou, que estudou e que, ou às vezes até é excelente buscar a supervisão, porque se eu não fiz a especialização,
mas eu posso buscar uma supervisão para alguém me acompanhar. Lembrando que toda avaliação ela vai dar um resultado e a gente tem comprometimento com aquele resultado. Se eu não tenho certeza dele, é melhor eu não me envolver. Perfeito. Sabe que eu costumo explicar para as famílias quando eu encaminho para avaliação psicológica, né, para justificar para eles assim, por que que geralmente vem essa pergunta no consultório, né, Nath, mas por que que tu não faz, né? Se ele já tá aqui contigo, se tu já conhece ele. Eu disse assim, quando a gente vai no médico, por exemplo, né, no clínico geral, ele vai fazer um apanhado, vai fazer exames, vai fazer a leitura desses exames, vai te acompanhar. E se ele identificar que o teu problema é, por exemplo, de cunho do cardiologista, ele vai te encaminhar para o cardiologista. Ele não vai fazer a cirurgia ou vai te aplicar, né? Vai fazer tudo, Não tipo um vai, combo. não vai te dar Fazer medicação, um algo assim. combo. Ele vai te encaminhar para o especialista para tratar o teu coração. Né? Então, eu me coloco como psicóloga clínica. Eu identifico alguns padrões de comportamentos, algumas questões de disfuncionalidade. Eu trabalho com rastreios, né? Com rastreios específicos também da psicologia. Alguns não. Posso utilizar alguns da psicopedagogia também para questões de aprendizagem, para questões, né, de habilidades sociais, né? E outras. Compreensão do que ele sabe, como é que tá na escola. Exatamente. E aí eu aplico esses rastreios e em cima disso eu produzo um documento, né, um encaminhamento para o colega que vai fazer a avaliação, porque ele é o especialista nesta área. Então ele vai conseguir realmente montar uma bateria de testes em cima daqueles padrões, sintomas e comportamentos que eu identifiquei a partir da observação clínica, a partir de rastreios padronizados, a partir da conversa com a família, a partir da conversa com a escola. Então, eu junto todas as informações e aí eu faço o encaminhamento para o profissional que vai dar seguimento a partir daquilo que foi encontrado com a minha avaliação. Não deixa de ser uma avaliação, mas é uma avaliação diferente Isso, é de uma avaliação de rastreio. de rastreio, né? Que é diferente quando vai para Jennifer ou para qualquer outro profissional, né? Na clínica a gente tem a Gisele também que faz a avaliação, então é diferente quando vai para os colegas que trabalham especificamente com isso do que fazer a minha avaliação, né? Eu não fecho o diagnóstico, que nem eu digo, eu levanto as hipóteses e observo os comportamentos em caminho para os colegas poderem fazer daí as avaliações. Isso, e tu falou uma coisa, assim, o documento, né? O documento que tu vai encaminhar pro profissional, porque a avaliação psicológica, ela vai responder uma pergunta. É isso. Existe uma pergunta, é uma demanda. Tanto que um dos itens do laudo é qual é a demanda, qual é a finalidade. Então, qual é a finalidade desta avaliação? A finalidade é responder às dúvidas levantadas pelo profissional que já acompanha o paciente em relação a processos, vamos lá, comportamentais, dificuldade com demanda social, é mais isolado, enfim, o que eu quero ver? Ah, eu quero ver isso. E aí, o título do nosso podcast é Além do Diagnóstico. Então, o que esse indivíduo tem que eu posso pegar de legal e continuar a elaborar e deixar ele melhor naquilo, e qual é a dificuldade que ele precisa ser trabalhado, e aí eu vou olhar naquilo mais especificamente, e até auxilia no planejamento do processo do clínico. Isso é uma coisa que eu explico bastante também, assim, né? Essa soma, porque a partir desse diagnóstico, vamos dizer assim, a gente também consegue auxiliar melhor, né? Tanto a família quanto o nosso paciente, lembrando que ele é a nossa prioridade ali dentro, né? Então, acredito que tanto assim a Jennifer como a Magali explicaram exatamente. Eu também trabalho da mesma forma que a Magali, assim, né? Eu acabo encaminhando, porque realmente, né? Acho que é a melhor coisa a se fazer, né? Que nem essa questão de utilizar a especialidade, vamos dizer, médica, é uma boa, né? Para se explicar realmente como funciona, porque às vezes a gente não consegue dar conta daquilo ali porque tá além, né? A gente sai da faculdade com em geral, a gente sai, vamos dizer, com um resumo, né? De todas as cadeiras que a gente faz. Então a gente encaminhar, às vezes, é o melhor caminho, né? E vai um pouquinho da nossa terceira pergunta, que eu acho que a Jennifer já respondeu um pouco, mas dentro do nosso roteiro, acho que de repente vale nos aprofundar um pouco mais, né? O que é o psicodiagnóstico, né? Antes de responder essa pergunta, acho que vale a pena a gente olhar assim também. O quanto que eu tô habilitado e eu tô à vontade
para poder escrever aquele documento e poder avaliar Uhum. o paciente. Inclusive nessa questão, assim, psicodiagnóstico. Todo mundo pergunta, é um diagnóstico psicológico? Não, é uma busca de um olhar dentro do transtorno mental. A Uhum. gente pode sim fechar um diagnóstico, mas quem vai dar o CID, quem vai carimbar vai ser o psiquiatra. Acho Uhum. que entra na próxima pergunta, né, que a gente vai Uhum. fazer. Mas o psicodiagnóstico, especificamente, ele vai olhar. Jennifer, eu tô olhando ali que o meu paciente, ele tá com. Eu tô com dúvida entre, vamos lá, Uhum. borderline e bipolar. São dois transtornos mentais, um transtorno de personalidade, outro transtorno do humor, e que parecem muito, Uhum. mas se Uhum. definem especificamente por algum liame. É muito pequeno, assim, a diferença entre. Então, eu não tô com o meu tempo hábil de atendimento, eu preciso muito mais focar na dor que o paciente está sentindo do que em avaliar o que ele tem. Então, eu vou encaminhar ele para um psicodiagnóstico. Eu vou entender Uhum. qual que é o transtorno mental de fato que aquele indivíduo tem. A gente vai falar de ansiedade, a gente vai avaliar a depressão, a gente vai avaliar o quanto que essa pessoa consegue ser produtiva nas questões mentais dela, nas questões de comportamento, muito mais voltado para lidar com as demandas do dia a dia dentro daquela dor que ela sente. Então a gente vai ter lá, eu sou ansioso, todo mundo, né? Eu sou Uhum. ansioso. Mas existe a ansiedade generalizada, que acompanha, e aí existe o síndrome do pânico, e aí existem as coisas combinadas. Mas também a gente tem especificidades do transtorno depressivo maior, que acompanha tudo isso como comorbidade. Então, o psicodiagnóstico vai trazer o que é a base e o que são os vértices. Então, a gente Uhum. vai ter a base do indivíduo começou com isso, e por conta dessa, vamos lá, dessa história de vida que contribuiu para o transtorno depressivo maior, tá trazendo para ele também ansiedade, e aí ele tá começando a desenvolver um medo dos ambientes, e aquilo evolui para um Uhum. transtorno do pânico. Então, o psicodiagnóstico ele vai olhar exatamente esse comportamento. É claro, quando eu vou fazer a avaliação, eu não consigo olhar uma coisa só, porque eu já faço tudo, né? Já faço tudo. Então, alguém vai me dizer assim, eu quero avaliar o TDAH. Mas a gente não vai avaliar só o TDAH, se a pessoa é um indivíduo, né? Então, eu vou Uhum. avaliar psicologicamente, neurologicamente e as questões de humor e personalidade. Não é raro um paciente sair, e aí é quase sempre, vou dizer para vocês, né? Não somente com as questões neuropsicológicas, elas vão sair com o restante, até para Uhum. entregar para o pro profissional que está atendendo aquele paciente as demandas de comportamento e as demandas de questão de saúde mental, de fato. Porque o TDAH ele vai ter neurodesenvolvimento, o TEA é neurodesenvolvimento, comunicação, dislexia, enfim, né? Tudo aquilo que já acompanha o indivíduo, já está com ele desde que ele é pequenininho. Mas o que está acontecendo nas áreas do humor que está dificultando a lida daquela situação? Então, o psicodiagnóstico vai olhar exatamente para esse ponto. Perfeito. E eu acredito que traz uma clareza para o tratamento do paciente Sim. também, Uhum. né? Tanto para nós, enquanto Uhum. profissionais que a gente está Uhum. acompanhando ele, né? Quanto para o próprio paciente também, para entender, às vezes é uma dor, né, do paciente. Mas por que que eu ajo assim? Por que que eu não Uhum. consigo me controlar? Por que que eu não consigo tal coisa? Então a avaliação ela vem com esse intuito, assim. Eu Sim. acho que o título do nosso episódio, né, que é para além do diagnóstico, ele está muito pautado nessa tua resposta, assim, também, que não é só pra gente ter o CID, não é só pra gente Uhum. saber se é o transtorno borderline, se é o transtorno Uhum. bipolar, mas pra gente poder definir os caminhos que serão seguidos Isso. neste tratamento, né, e a melhor forma de A conduzir isso. orientação familiar, né? É importante, eu Uhum. sempre incluo, sempre, né? Com adulto, avaliação de adulto. Neste momento, estou fazendo avaliação de um adulto de 30 anos que busca questões de TDAH, né? Mas a gente tem lá um pensamento acelerado, a gente tem a tecnologia atual, né? A gente tem esse excesso de produção que se confunde muito com isso. Então, nessa avaliação, e vou trazer como se fosse um estudo de caso para a gente poder entender o além do diagnóstico, quando eu vou fazer a avaliação, eu faço a avaliação interventiva. Eu já identifiquei naquela dinâmica ali que o paciente está com uma demanda de quase entrando para uma questão depressiva. Então, o que eu vou deixar é só esperar o laudo ficar pronto? Não, eu vou dizer, olha, vamos lá, tá fazendo terapia? Não, então eu vou te encaminhar para um psicólogo. Aqui tu já vai buscar um psiquiatra e tu vai dizer que está em avaliação e que isso foi observado.
Então, a gente precisa desse aporte, assim, quero que tu leve esse documento para tua esposa preencher. Me traz sobre o olhar dela, como é que ela te identifica. Porque a gente vive com a gente 24 horas por dia, né? O tempo inteiro. E a gente tem dificuldade de se observar, de se entender, de se ler. Então, o outro também precisa entender. Muitas vezes eu gosto de chamar o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, alguém que convive com aquele indivíduo, mesmo que adulto, para ouvir e entender os motivos pelo qual ele dá, né, tem determinados rompantes, por que ele não consegue ficar numa empresa por muito tempo, qual que é a dificuldade que ele tem quando tem uma roda de amigos e determinado assunto é falado, o que tá pegando, né? Então, acho que isso aí é necessário. A gente precisa olhar para o além, de fato. Perfeito. E aí, com isso, vem a nossa próxima pergunta, que é qual é a função da avaliação psiquiátrica junto ao teu trabalho, Jennifer? Então, a avaliação psiquiátrica é sempre é a primeira ou a segunda recomendação, né? Depois de um resultado. Porque ele vai visar organizar o planejamento daquele transtorno que foi identificado. Ele vai, muitas vezes, intervir quimicamente, com o uso de medicação, com farmacologia. Vai conseguir consolidar a informação para que esse indivíduo tenha também direitos através daquele resultado. Então, por exemplo, o espectro autista. Eu vou entregar o resultado, o psiquiatra vai olhar, vai consolidar, vai carimbar, vai dar um atestado, e esse indivíduo vai conseguir, através desse documento, dessa avaliação psiquiátrica, organizar o que tem de dificuldade. Eu tenho dificuldade no controle inibitório, então eu vou utilizar uma medicação que vai me ajudar para aquilo. Eu vou buscar os meus direitos dentro das portarias que existem. Então, o psiquiatra ele vai fornecer para o paciente, além da questão da intervenção química, que muitas pessoas acham que uma avaliação psiquiátrica é somente o uso de medicação, e não é, né? Ele vai entender o funcionamento do paciente, ele vai dar os determinados encaminhamentos na área médica. Ele vai entender daquela área, vai solicitar exames, vai avaliar melhor. Muitas vezes, na questão do humor, né? Utiliza-se algumas medicações que precisa de controle de nível sérico, que é para ver o quanto que aquela medicação tá ainda, quanto que o corpo tá metabolizando a medicação. Então, o psiquiatra vai sempre olhar para isso. Jennifer, puxando então um pouquinho sobre o que a gente estava falando agora, sobre a questão da avaliação, né, da importância da avaliação do psiquiatra, uma avaliação, um diagnóstico, perdão, ele só pode ser fechado se for feita uma avaliação psicológica? Ou ele pode ser fechado, por exemplo, pelo psicólogo que acompanha o paciente? Então, isso é uma pergunta bem Polêmica. Capciosa. polêmica. É agora que você levanta e sai correndo. Pois então, né? É que, não sei se você assistiu os outros, mas a gente gosta de algumas perguntas polêmicas. Sim, Nossa, ouvi. agora... Ouvi, mas eu também gosto. E essa realmente é uma pergunta bem polêmica. E é polêmica e é séria. Porque o que a gente tá falando aqui? De gente, de uma pessoa, de um indivíduo, e que atualmente, com o advento da tecnologia, a gente tem quantas plataformas fechando diagnóstico que não é psicólogo, que não é psiquiatra. A gente tem o TikTok, né? Com você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo, então você tem. E aí as pessoas já vão com o rótulo. É muito triste falar sobre isso, mas muitas pessoas gostam de ter um rótulo, né? De ter um diagnóstico. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu sou bipolar. O que mais tu escuta, né? Mudei de humor de manhã, de tarde, todo dia, outro dia. Eu sou bipolar. Então, sim, eu preciso de uma avaliação séria para entender o que me acompanha, não o que eu tenho, porque eu posso estar naquele momento passando. Eu sempre coloco lá, né? E é uma demanda do CFP, da resolução 6 de 2019. Precisa dizer que é um recorte do momento. Então, eu posso estar passando por um transtorno depressivo e é um momento. E depois eu consigo, com os tratamentos e as indicações necessárias, remissão de sintomas e até exclusão de todos eles. Então, eu preciso de uma avaliação. O ideal é psiquiátrica e psicológica. A gente sabe que tudo isso demanda investimento financeiro. É óbvio que o psiquiatra ele vai precisar de um olhar diferente, né? Quantas vezes a gente chega e é ruim de precisar falar isso, a gente precisa buscar Infelizmente, né? a gente precisa buscar profissionais sérios, né?
Não é simplesmente chegar, a gente sabe que numa sessão de 10, 15 minutos a gente não conhece o indivíduo. A gente não é uma sessão de 10, uma hora de sessão, eu já vou dizer o que a pessoa tem. Muitas vezes a gente não pode esquecer que lá, tu perguntou, né? Eu dar um diagnóstico para o meu paciente na psicoterapia? Às vezes a pessoa não tá falando tudo. Aham. Ela não tá te contando. E aí ela tá utilizando da atuação, ela tá utilizando da manipulação. E isso já é uma característica para um diagnóstico. Então a avaliação, ela vai sim. Ai, mas as pessoas dizem que tem, e é horrível, mas tem plataformas dizendo como preencher determinados testes para tu engambelar alguma situação, né? A gente teve há um pouco tempo atrás aí, no Fantástico até, um psicólogo falando sobre a avaliação da Suzane van Richthofen, como que foi, né? E a gente, isso não pode acontecer. São detalhes, assim. E aí tu vai dizer que a fulaninha funcionava desse jeito. Daí alguém tá lá assistindo, bem senso comum, bem leigo, vai dizer, eu também, então eu também sou Aham. assim. Ai, olha ali. Ai, Ou fulano é assim. não, e que remédio tu toma? Aí eu tomo esse. Aí tu tem aí pra me dar um pouquinho? E as pessoas se dividem em remédio. Aham. Então, a gente precisa, para fechar um diagnóstico, uma avaliação séria, psiquiátrica séria, psicológica séria. Não é numa sessão, não é em 15 minutos que eu vou chegar lá, porque as medicações elas alteram o meu funcionamento cerebral, a produção de neurotransmissores. Muitas vezes eu vou buscar algo, eu tô bem deprimido, mas eu tô com carência de vitamina D, Uhum. B12 tá baixa, e o psiquiatra, sério, ele vai solicitar exames antes de fechar qualquer diagnóstico. Uhum. Na minha avaliação também sempre solicito uma avaliação clínica, uma clínica médica. Porque o funcionamento, às vezes a pessoa tá com dificuldade no funcionamento intestinal, não tá metabolizando as coisas, não tá. Uhum. E a gente não pode esquecer, intestino e cérebro são ó, coladinhos. E eu acho que é uma coisa, assim, né? Eu como psicóloga, né? Quando a gente escuta esse tipo, me dói, assim, escutar quando o paciente vem e diz, ai, Nathalie, eu fui na consulta com um psiquiatra, né? Porque a gente encaminha e durou 10, 15 minutos, ele nem olhou na minha Sim, cara. Isso me dói, é ruim. né? Porque eu acho que a intenção do nosso podcast não é apontar dedos e julgar as pessoas, mas sim em trazer o quanto é importante, o quanto é sério a gente estar lidando com uma outra pessoa, né? Um outro ser humano. Então, assim, eu, Nathalie, trabalho sempre com a questão hipótese diagnóstica. Eu não faço avaliação. Então, ok, eu levanto uma hipótese, vou encaminhar. Nessa questão também, eu sempre venho às vezes com uma demanda, Nathalie, do nada, eu comecei a ter, de repente, um pouco mais de cansaço, tudo mais. Tá, e aí, como é que tu tá nos teus exames clínicos, né? Vamos fazer esse encaminhamento também, eu acho importante tu rever, tu tem algum médico que tu costume fazer os Isso. exames, né? E importante. Ah, eu fui o ano passado. Ah, então eu acho importante a gente E de rever, novo. né? Vamos fazer. Porque realmente a gente tem, acho que um déficit, assim, em relação à questão dessas consultas, assim, psiquiátricas. Infelizmente, isso me dói muito como psicóloga. Em saber que às vezes a gente encaminha e a gente faz todo um trabalho, né? Às vezes não é fácil. É Ter demorado, é né? demorado, existe uma resistência por conta dessa banalização. Eu levo isso como um assunto muito sério, né? A banalização da bipolaridade, principalmente, né? Nossa, Eu é troquei de humor, bem é bipolar e as diferente. pessoas dão risada. Não, gente, é um assunto sério, né? E para algumas pessoas são assuntos doloridos, né? E às vezes dentro de consultório, isso é comum. A gente que é psicólogo, a gente sabe o quanto é difícil a gente chegar naquele momento do paciente. Nathalie, eu marquei uma consulta com um psiquiatra. Às vezes demorou Eles meses, demoram, até porque né? né, a gente teve a reforma toda, né, Uhum. antimanicomial, porque medicações eram para alterar as pessoas, apagar e dopar, né? E Aham. hoje em dia não. As medicações são nossa, muito evoluídas, assim, o tratamento psiquiátrico. E isso aí que tu trouxe, 10, 15 minutos uma consulta, né? E aí eu vou entregar uma medicação que eu pergunto para os pacientes assim, e o médico te explicou Eu para também que sempre. serve essa medicação? Não.
te explicou que vai demorar tantos dias, que tu vai sentir, tá? Vou dar um exemplo aqui de mas eu estou tomando um antidepressivo, que horror, não, mas o efeito colateral dele é diminuir a ansiedade, não significa que tu está depressivo, tu está precisando de diminuir algumas situações, diminuir alguns comportamentos, alguns reflexos, e essa medicação vai te ajudar nisso. Mas ele te disse que vai te dar uma náusea, que vai ficar com a boca seca, que pode ser que altere a libido, que altere a atenção, né? Às vezes, vai ter profissionais que vão explicar, e é ótimo, mas a maioria A das maioria vezes, não. E não é uma questão assim não vou explicar porque o paciente vai começar a sentir. Não. A gente não tá falando de ler a bula pro paciente. Não. A gente está. Nem se faz, inclusive, não. Por favor, não não leiam. façam Se a gente tiver, né, os neuróticos aí que sabem. Não leiam. Mas esses efeitos que a gente sabe que é comum, né? E que às vezes não. Acho que na grande maioria, me arrisco a dizer, gerando polêmica, mas que às vezes faz com que os pacientes interrompem a medicação no período de adaptação. Então, eu sempre explico para meus pacientes, tá? E ele orientou, quando é que tu retorna? Né? Então, assim, 60 dias. 60 dias já é um alerta. Né? Me dá taquicardia quando fala isso. Não, 60 Quando dias, fala não. 15 dias, eu chego relaxando. Ai, que 15 bom. dias. Eu sempre digo pros pacientes, assim, quando eles vão, né, que eu vou fazer o acompanhamento do uso dessa medicação, monitoramento. Né? Porque o psiquiatra vai dar a medicação, vai passar as orientações, mas eu vou estar com esse paciente semanalmente. Então, eu vou monitorar se teve alteração no humor, se teve agitação psicomotora, se aumentou, por exemplo, a compulsão alimentar ou diminuiu a alimentação, alteração no sono. Então, todo esse monitoramento, esse acompanhamento, semanalmente, eu vou estar fazendo junto com os pais ali. Como é que ele tá? Tá dormindo bem? Como é que tá? Teve alguma alteração na alimentação? Não teve? Então, é nosso papel também, né? Isso Estudar, então, né? Estudar, Conhecer. né? Estudar. Que é manuais, não são manuais psicológicos, psiquiátricos e farmacológicos. Entender o funcionamento, né, colegas da psi, a gente precisa entender o funcionamento das medicações, como é que elas agem no organismo, quais os efeitos colaterais que essa medicação pode trazer, né? Entender ali, conhecer o nosso paciente, porque se a gente conhece o nosso paciente e ele introduz uma medicação e algumas coisas começam a sair fora do comum, do esperado já daquele paciente, a gente, opa, temos alguns sinais aí, né? Conversar com a família, entender se isso está se repetindo, se não tá, para a gente poder entender e poder trocar, né? Faça um contato. Eu sempre peço o contato do profissional, ou do neuro, ou do psiquiatra, né? Que tá dando essa medicação, que tá receitando, para que eu possa trocar com ele também, né? Para informar para ele como é que tá esse processo quem tá dando a medicação para criança, né? Quem não tá. E como que tá esse funcionamento com ela, assim, né? Então, acho que é importante a gente ampliar a nossa visão, assim. Eu lembro muito das aulas da graduação também, né? Que dizia que o psicólogo, ele tem que ter diversos olhares. Não só para a questão da saúde mental, mas para a saúde física também. Multi, do paciente, né? É multi. Exatamente. Quer ver uma coisa muito importante? Nutrição. Nutricionista junto com o psicólogo. Porque o metabolismo das medicações, elas passam por como que eu me alimento. Quantas vezes eu me alimento. E a gente tá falando aí de uma galera que busca dietas, né, milagrosas. A gente tá falando do jejum intermitente. A gente tá falando de padrão alimentar, que tem alguns pacientes que só comem determinados tipos de alimento, determinadas cores de alimento. E aquilo ali tá abarcando meu paciente? Atividade física em excesso, Isso, sem orientação. Às vezes aparece, comecei a tomar um polivitamínico. Por quê? Que eu achei legal. Eu pergunto, por que tá tomando? Porque eu fui na farmácia e me porque daí indicaram. fizeram um combo, me venderam, eu digo, tá, e aí? E aí tem excesso de vitaminas que altera o funcionamento, né? E aí tu tá levando tudo na brincadeira, não é? Então, acho que essa pergunta podia ser um podcast só sobre esse assunto. Sim. E vale muito disso, né? Quem é meu paciente também sabe que é uma pergunta já, coitados, de praxe, né? Eu sempre questiono, e aí a medicação, como é que tá? Né? Porque realmente é aquele início ali pra gente também entender. Porque a partir do momento que já traz, né, alguma alteração, alguma coisa, a gente
o orientar, olha, tem que procurar, né? Ou a gente entrar em contato com o profissional e fazer. Mito ou verdade? Uhum. Medicação altera a personalidade? Nunca. Nunca. Não, quem é que altera a personalidade? O ambiente, temperamento. Não tem nada a ver com remédio. Tu não vai deixar de ser quem tu é porque tu toma medicação. Uhum. Ah, mas eu não tomo porque vai alterar quem eu sou. Vai me viciar. Não, te viciar o quê? Isso, E aí entender que tomar o Rivotrilozinho todo dia é mais perigoso do que tu fazer um tratamento Exatamente. exato para aquilo que tu precisa. O problema é isso, né? Essa banalização. Isso que me entristece bastante. Que vocês perceberam que me indigna muito, né? Eu fico Vocês pé da vida. perceberam, né? Me indigna muito. Chateado. Porque realmente, às vezes, tem essa questão e vem pra gente no consultório. E é sofrido pro paciente, né? Porque Pra todo. nós dá raiva. Exatamente. É Ai. todo um trabalho que a gente precisa, às vezes, fazer de conscientização, de psicoeducação naquele paciente, né? E tudo mais. Então, a gente deixa esse pequeno recado, essa pequena revolta. Pesquisem, procurem, né? Não- Indicação. Por isso que é difícil indicar profissional. Aham. Porque comprometimento de quem É. indica também. É o acompanhamento. A gente tendo o acompanhamento, eu sempre digo para meus pacientes: ah, Nathalie, mas eu não quero tomar porque vai viciar. Mas a gente tá fazendo um acompanhamento, tendo acompanhamento adequado, né? Tanto aqui com psicólogo, como com psiquiatra e tudo mais, com profissionais adequados, É. né? A gente vai conseguir fazer esse Manejo. trabalho em conjunto, Uhum. né? E vai ser um manejo redondinho, né? Bonitinho. Tão legal, é tão bom. Porque não é sempre que dá errado, né? Uhum. A gente precisa falar dos que dá certo também. Exatamente. E é tão legal ver, olha ali, funcionou. Aí agora a pessoa te diz assim, nossa, consegui fazer tal coisa. Aham. Ah, que ótimo que é. A gente fica muito feliz. Uhum. Né? É verdade. Já a gente tá se encaminhando pro final, então, Uhum. de repente, a gente utilizar essas últimas perguntas um pouquinho de forma um pouco mais rápida, né? Se a gente Mas pudesse abrangente. fazer Se desse, né? 2, 3 horas de podcast, né? O autismo precisa de avaliação psicológica, Jennifer, responde pra nós. Precisa. Sim, porque não é só diagnosticar o autista. É Uhum. dizer o que ele tem de habilidade, que vai cooperar, é o que ele tem de dificuldade, é entender qual é o nível que esse autismo tá, né? Lembrando que ele pode entrar assim em remissão, a gente pode ter um nível 2 que vai evoluir para o nível 1. A gente vai entender o que ele consegue, o que ele pode fazer. E Uhum. solicita-se sempre uma nova avaliação para ver o quanto que ele já evoluiu e quais foram as novas demandas. Então, não é somente uma conversa. É um diagnóstico e sim, precisa de avaliação. Perfeito. Muito bem. Quanto tempo leva uma avaliação, né? Esses pais me perguntam, mas quanto tempo? Ele vai Quantas ficar... vezes vão ir? Aham, quantas vezes ele vai ir? Ele não vai mais voltar pra cá? Como é que funciona isso, né? Quanto tempo, então, Jennifer, pra uma avaliação? Uma avaliação neuropsicológica, e a gente está falando de neuropsicológica e vamos trazer lá para indivíduos até 17 anos. Sempre vai precisar de entrevista com a família, escola, enfim. Quando o profissional já encaminha, ele vai trazer um encaminhamento, é ótimo, porque isso inclui dentro da avaliação. Vai ter uma entrevista ou aplicação de escalas na escola, entrevista com os pais, com a criança e os testes. E a devolutiva, que também faz parte da avaliação. Né? Então, normalmente, quando a gente está falando de algo de neurodesenvolvimento, são entre 7 a 10 sessões. Mais que isso não é necessário, menos que isso é arriscado. Então, a média é essa. Às vezes vai depender da colaboração do paciente, do quanto que ele vai conseguir fazer. Às vezes ele fica, vamos falar do VISC. O VISC, o ideal é em 2 horas, mas ele é cansativo. Cansativo para o paciente e cansativo para quem aplica. Pra quem? E aí tu precisa de uma sessão a mais, tu precisa de um intervalinho. Então tu vai explicar para a família que eu vou precisar às vezes aquelas sessões podem acontecer na mesma semana. Eu quero fazer 3 sessões na semana, então vão ser 7 sessões. Em 2, 3 semanas eu concluo. Mas eu preciso do tempo da escrita do laudo. Então é de 45 dias a 50 dias. Então o processo inteiro, com o início e o resultado, vai demorar em torno de uns 3 meses. Perfeito, então. Bom, Jennifer, então a gente finalizando, a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo hoje. Por quê? Porque eu, como sócia, não poderia deixar de passar essa data em branco. Então, eu vou pedir pro pessoal aqui do bastidor trazer uma surpresinha.
Deixa a gente virar aqui, né, pra câmera. Então, Que bom tá aqui nesse momento. né? Ai, são maravilhosos. Feliz aniversário, né? Que essa data se repita muitos e muitos anos, que a gente possa fazer esse podcast acontecer. Né? Ai, que direito a flores, que linda. Ai, mozão. Feliz aniversário. Ah, Aí. eu acho que é um ano maravilhoso aí, né? Eu, como Magali, adoro comemorar aniversários, então eu sabia legal, que não, a gente, gente não podia coisa deixar em boa. branco, né? Então apaga tuas velhinhas, não sei se tu quer cantar parabéns. É Vamos óbvio. cantar um parabéns. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos pedidos, né? E agora tu me que tudo se perdoa. realize. E agora tu me perdoa por eu me atrasar, porque na verdade eu não me atrasei, eu estava derretendo no carro com o bolo, esperando a senhorita, Ah, é por isso. né? Tá explicado. Tá explicado, eu não me atrasei, estava esperando a nossa aniversariante chegar, né? Que bom poder estar junto assim. Que seja a comemoração de um ano, assim, cheio, repleto de realizações, de alegria. Faz os pedidos e com certeza no ano que vem, acho que a gente tem muito a comemorar também, né? Que seja um pontapé inicial de muito sucesso. E que fique aí, né, para um... Acho que eu vou finalizar depois que eu desestabilizei a nossa apresentadora, né? Mas a gente finalizando, a gente agradece muito a tua participação, Jennifer. A gente também espera que seja uma parceria aí Com certeza. de longos anos, né? E que Estamos a aí com gente... vários assuntos para falar. Exatamente, né? Outro podcast, outro episódio com pra gente certeza. gravar, né? E a gente vai deixar depois ali no link, tá? O teu Instagram. Sim. E a gente vai compartilhar as coisinhas lá com o pessoal para que eles também te procuram para fazer avaliação psicológica, né? Que nem a gente sempre diz assim, né? Então, é uma parceria e é uma equipe multidisciplinar. Sim. Eu sempre gosto de deixar isso claro para meus pacientes, né? A gente não trabalha sozinho. Eu não trabalho sozinha. Então, a gente busca profissionais que estão dentro Não é uma qualidade, né? Não é que a gente seja estrelinha, não é isso. Mas que realmente estejam assim... Estão afim, né? Estão aham, afim. exatamente. Né? Então, é um prazer enorme, assim, eu fico muito grata. Eu agradeço ao convite, agradeço por poder falar desse assunto que eu gosto bastante, que é tão sério, né? E que a gente precisa realmente entender que não é um documento, é alguém que está recebendo esse documento, é um indivíduo, é uma pessoa. Então, para além de fazer a avaliação, buscar supervisão, né? Quando está fazendo, na dúvida. Acho que teria muito mais coisas para a gente tratar e trabalhar para outros assuntos. Mas por hoje, assim, quero agradecer essa oportunidade e tô aberta, né, ao que vocês desejarem, buscarem e a gente puder contribuir juntos. O que eu Então, sempre digo para os pacientes é que não é um rótulo, é um caminho, Exatamente. Isso, exatamente. né? E é libertador. E é tão bom Porque- saber, né? Ai, por isso, faz todo sentido agora, né? Exato. E é o que eu digo pra eles assim, os sintomas já estão aí. Tu já tá lidando com os comportamentos. A gente só vai dar um nome pra esse A gente vai conjunto de dizer o que é. comportamentos Uhum. e vai nos dar um caminho, né, de qualidade pra gente poder seguir contigo, com teu filho, né, enfim. Então, eu queria que você deixasse aí pro pessoal, Jennifer, quando buscar a avaliação psicológica? Em que momento? Quando aquele comportamento, aquela ideia, aquela inquietação, ela já está insustentada no âmbito profissional, pessoal, social, acadêmico. Quando aquilo já me atrapalha a ponto de atrapalhar a minha produtividade, eu preciso buscar. Lembra que para ser transtorno, precisa causar transtorno. Então, a Uhum. partir do momento que eu estou me sentindo incomodado e aquilo já não me responde mais, já mudou, aí sim a gente pode dizer, tá mudando quem eu sou, o que que tá acontecendo. E aí eu preciso buscar. Maravilhosa. Bom, gente, quem nos acompanha ali no YouTube, deixa o seu like, a gente vai deixar lá nas descrições também o meu arroba da Nath, arroba da Jennifer, para quem quiser acompanhar ela nas redes sociais também. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, que vocês ficam por dentro dos próximos convidados. E o nosso próximo episódio, a gente vai estar falando sobre parentalidade atípica. Então vamos ter mães e pais aqui, né, de legal. autistas, para conversar um pouquinho sobre eles, como é a parentalidade atípica, tá?
Pode falar. E só deixando assim, né, que acho que a gente tá adicionando isso agora. Também a gente tem ali, pra quem tá assistindo no YouTube, pra quem tá inscrito no YouTube, nas nossas descrições ali estão as nossas listas de espera para atendimento, né? Tanto comigo quanto com a Magali, então a gente adicionou ali. Tá? Então é só a gente frisar que a gente acabou, tá fazendo isso a partir de agora. Então quem quiser entrar em contato com a gente, tudo mais, pode preencher ali que a gente vai entrar em contato, vai ser um prazer poder ajudar, né? Quem sempre digo, é sempre Isso é um prazer importante. caminhar com as famílias, então né, Aham. será um prazer quem quiser fazer contato com a gente também. Falando um pouquinho também dos nossos patrocinadores daqui do E Agora Psi, né? Primeiramente com a Nina Garden, que é quem deixa eu e a Nath cada vez mais lindas. Hoje a gente vem de par de vaso. Hoje a gente né, já com lançamentos aí pra Nossa verão. paleta Porque a de gente... cores tá Não, ótima. Jennifer, eu vou te falar uma coisa. A gente tá com um problema, eu e Magali. Porque a gente entra na loja, uma que a gente... O Fagner, Brigam coitado, pela roupa. ele não aguenta mais nos esperar, né? Aham. A gente olha a mesma roupa e gosta. E a gente, Mas a Mas gente isso resolveu isso, variar mas de cor, assim. Isso é O sintonia de importante dupla. é- Acontece comigo é graça. A gente abre a porta e se olha. Mas o importante é que na Nina Garden a gente tem várias cores. Várias. Tem muitas opções. A Muitas gente, opções. a gente acabou conseguindo vir hoje com a mesma camiseta em cores diferentes. Maravilhosas, inclusive, linho, bem fresquinha. Fala da IP Mídias também, que é o estúdio aqui onde a gente grava, e agora Psi, super parceiros nossos aqui. Da MF Psicologia, patrocinadora oficial aqui do nosso podcast. A Humanizar também, patrocinadora oficial. E a Paola, que cuida lá das nossas mídias e deixa vocês por dentro de tudo que está acontecendo e o que está por vir no nosso podcast, tá bom? Então foi um prazer estar com vocês aqui nessa quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado e que tenham feito aí do lado daí, né? Cantado parabéns para mim também. Com certeza. Não vai ter bolo para vocês, mas eu vou receber aí as felicitações de todos, tá bom? Foi um prazer, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau.